O Correio Esportivo tá no ar! Mais uma edição do programa! Nessa sexta-feira, na verdade você está assistindo na sexta, mas o programa está sendo gravado nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, então excepcionalmente gravando 2 dias antes, mas seja bem-vindo, bem-vinda, muito boa noite para você, mais um Correio Esportivo, que prazer estar aqui de volta para falar dos assuntos, dessa vez um intervalo de tempo menor, né? O último programa na segunda, hoje é só quarta, mas entretanto, todavia, não tá pouca coisa não o programa. Inclusive hoje nós vamos passar assim numa linha do tempo como nunca passamos antes na história desse programa. Nós vamos de CR7 nos tempos de hoje a Evaristo de Macedo lá atrás, década de 50. Você não sabe quem é Evaristo de Macedo, você vai saber e vai saber por que eu vou falar dele no programa de hoje. Além de CR7, de Evaristo de Macedo, nós vamos falar de Campeonato Paulista, Campeonato Paranaense, que teve o jogo do Furacão ontem, segunda-feira. Vamos falar de Campeonato Carioca, o Vasco também jogou ontem. Vamos falar de Brasileirão que tem jogos hoje, quarta e amanhã. E na semana que vem, no próximo programa, a gente vai estar falando desses jogos que vão ter acontecido hoje e amanhã. E vamos ver o que mais vamos ter por aqui, também um comentáriozinhos aí, surpresa, no final do programa. Vamos começar então esse programa falando do CR7. Você lembra que eu falei no último Correio que o bicho estava pegando lá por causa daquele fundo de investimento, o Cristiano Ronaldo se rebelou, o Benzema se rebelou, o Cristiano Ronaldo falou que não jogava mais pela Liga Saudita. Pois é, rapaz. Não só não jogava, como então tá cumprindo a palavra, e o português, o Robozão, pode deixar o Al Nassr em junho, e ele tá avaliando a MLS, né, a Major League Soccer, que é como se fosse o Brasileirão, né, dos Estados Unidos ali, a Série A dos Estados Unidos, e retorno à Europa. Então, bomba! CR7 pode deixar o Campeonato Saudita, pode estar saindo do Al Nassr em junho e pode estar indo para os Estados Unidos ou voltando para a Europa. O atacante, que está insatisfeito com decisões do Fundo Público da Arábia Saudita, que nós falamos aqui no último Correio. O atacante considera novos rumos, então, na carreira, às vésperas dos 41 anos. Meu Deus do céu, o que a disciplina, o comprometimento, o esforço, a dedicação não faz, né? CR7 aí, quase 41 e jogando ainda em alto nível. Mas esse alto nível não vai ser mais no Al Nassr aí a partir do meio do ano não, hein, ó. Futuro do Cristiano Ronaldo no futebol saudita pode estar de mudança. Perto de completar 41 anos, o atacante está insatisfeito no Al Nassr e pode deixar o clube em junho, segundo o jornal português Record. Entre os possíveis destinos estão a MLS dos Estados Unidos e um eventual retorno ao futebol europeu. Qual time será que o CR7 jogaria num possível retorno à Europa, hein? Vamos fazendo as suas apostas. E onde você gostaria, inclusive, de ver o CR7, né, se ele voltar para a Europa? Em que time europeu você gostaria de ver o português? O contrato do CR7 prevê uma cláusula de rescisão de valor de 50 milhões de euros. O descontentamento do português está ligado ao tratamento dispensado ao Al Nassr pelo Fundo Público da Arábia Saudita, entidade estatal que em 2023 adquiriu participação majoritária nos 4 principais clubes do país. Nós trouxemos isso aqui no último programa. E os principais clubes lá da Arábia são o Al Nassr, o time que o CR7 ainda faz parte, o Al Hilal, o Al Ittihad e o Al Ahly. Nos bastidores do futebol saudita, o cenário recente de transferências aumentou a satisfação do camisa 7. O Karim Benzema, trocou o Al Ittihad pelo Al Hilal, enquanto o Al Ittihad anunciou o jovem Georges Ilenikena, do Mônaco, como substituto para o francês. Também já o Al Nassr contou apenas com a chegada do meio-campista iraquiano Abdul Karim, vindo do Al Zawra. Capitão da equipe, o Cristiano Ronaldo entende que o PIF estaria dificultando contratações no Al Nassr com o objetivo de impedir a conquista do título nacional. Então o Cristiano Ronaldo não está gostando desse
desse fundo que controla aí os 4 principais times lá da Arábia Saudita e está cogitando fortemente deixar a Liga Saudita e, quem sabe, ir para os Estados Unidos, assim como o Messi fez, né? Ou ir voltar para a Europa, onde o Cristiano Ronaldo fez a sua vida ali, né? Real Madrid, Manchester United, Juventus, enfim. Vamos ver então se o CR7 sai mesmo lá da Arábia Saudita meio do ano, para que time ele vai, né? Qual o continente? Vamos aguardar. E a gente segue de olho nesse assunto aqui do fundo público da Arábia Saudita. Vamos falar agora do Campeonato Paulista, que teve, ou melhor, tem a sua próxima rodada no próximo sábado agora, dia 7 e 8. O grande destaque da rodada é o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Então vai ter mais um clássico nesse próximo final de semana. A gente teve aí clássicos no final de semana passado, a gente tem mais clássicos, então final de semana que tá chegando. É a 7ª rodada do Paulistão. Lembrando que o Corinthians joga amanhã, dia 5, 8h30 da noite, em casa contra o Capivariano, né? Um jogo que havia sido adiado. Mas então, para a 7ª rodada do Paulista, o São Paulo joga sábado contra o Primavera, às 20h30. No domingo, Noroeste Santos, às 4 da tarde. E no domingo à noite, Corinthians e Palmeiras, 20h30, então, provavelmente lá na Neoquímica Arena. Esses, então, são os jogos da próxima rodada do Paulista, e o Corinthians, que joga ainda pela rodada que acabou de acontecer, joga amanhã. Campeonato Paranaense agora, ó. O Atlético Paranaense, Furacão tá muito perto, gente, de estar nas semis do estadual. O Atlético, que jogou o jogo de ida das quartas ontem, meteu 5-0 no Foz Iguaçu, na Arena da Baixada. Zapeli Viveiros, que chegou a perder 2 pênaltis na partida. Tava realmente azarado o Viveiros, hein? Esquivel, Julimar e Leozinho marcaram os gols da goleada atleticana sobre o Azulão da Fronteira. Então, jogo de ida das quartas, Furacão e Foz, 5-0, já uma goleada, né? Não tomou conhecimento do Foz do Iguaçu, mas tem o jogo de volta, tá tudo em aberto. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que os jogos já de volta dessas quartas do Paranaense acontecem, olha, sábado, o Londrina joga com o São Joséense, sábado às 18h30. O jogo de ida, né, lembrando, foi 1-1. No sábado ainda, o Foz recebe o Atlético Paranaense depois desse jogo de ontem. Às 16 horas, o Foz precisando... Agora vai ter que correr muito atrás, vai ter que sair para o jogo, né? Perdeu de 5 no jogo da ida. Querendo ou não, o Furacão tá com um pé na semi já, né? O Azures, que perdeu para o Operário em Ponta Grossa por 2-0 na ida, recebe então o Operário domingo às 18h30. E no Couto Pereira também no domingo, também 18h30, o Coxa recebe o Cianorte, jogo que foi 1-0 na ida, com o gol de goleiro, como mencionamos aqui no último Correio Esportivo. Agora vamos para o Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. O Vasco completou a 5ª rodada do Carioca ontem, ficando num 0-0 com o Madureira. O Vasco não tá bem, né? Já terminou 2025 naquele... Na verdade, terminou até melhor do que se esperava, né? Oscilou muito, muito na competição, assim, abusou de oscilar, mas terminou ali fora do sufoco, né? Terminou no meio de tabela, terminou surpreendendo torcida e acho que comentaristas Brasil afora. Mas o 2026 já está começando no sufoco. Ontem o Diniz foi xingado de burro pela torcida vascaína. Então, 0-0 em São Januário. Jogo que contou com o brilho do goleiro Neguete, que defendeu o pênalti do Puma Rodrigues no primeiro tempo. E o rebote na sequência ainda, rapaz. Olha só. Apesar das estreias do Brenner e do Inestrosa, o Vasco pouco ofereceu perigo no duelo. Com o resultado, o time comandado pelo Diniz perdeu 2 posições na tabela de classificação, agora é apenas o 4º do grupo com 8 pontos e tem risco de ficar de fora do mata-mata do Carioca. O Madureira, por sua vez, é o vice-líder do grupo B e tem vaga já encaminhada para as quartas de final. Então o Madureira, para o Madureira foi um grande resultado, 0-0 fora de casa, já estava ali bem encaminhado com esse 0-0
bater o martelo de vez na classificação para as quartas. O Vasco acorda no pescoço, técnico sendo xingado, o Piton também foi xingado quando foi substituído. Enfim, né? O Vasco as coisas não estão boas lá para São Januário. Passando rapidamente pela tabela, né? O Fluminense está em primeiro no grupo A com 12 pontos, o Volta Redonda em segundo com 10, o Bangu em terceiro com 9, o Vasco em quarto com 8, perto ali da zona de rebaixamento do Carioca, Sampaio Corrêa em quinto com 5, Portuguesa na lanterninha do grupo A, com o Sampaio Corrêa com 7 pontos, a Portuguesa na lanterna com 4. Já no grupo B, o Botafogo, apesar da derrota para o Fluminense na última rodada, é líder com 9 pontos. O Madureira é o vice-líder com 7. Boa Vista, terceiro lugar com 7 pontos também. Nova Iguaçu em quarto com 5 pontos. O Flamengo está na zona de rebaixamento do Carioca no grupo B, 4 pontos apenas. O Maricá, lanterna do grupo B, com 3 pontos. Próxima rodada do Carioca, começando então no sábado, Flamengo joga sábado às 21 horas, 9 da noite, com Sampaio Corrêa em casa, no Maracanã. No domingo, Vasco e Botafogo, 18 horas, com o local ainda indefinido. Esse jogo pode ser em São Januário ou lá no Newton Santos, né? O Vasco pode estar vendendo o seu mando de campo. E o Fluminense encerra a próxima, que é a última rodada dessa fase de grupo do Carioca, Fluminense Maricá, domingo, 8h30 da noite, no Maracanã, assim como o Flamengo vai jogar no sábado. Antes da gente ir falar agora do Brasileirão, né, que vai para sua segunda rodada hoje, começa hoje, jogos hoje e amanhã, nós vamos falar agora desse cara que jogou muita bola. É um cara, talvez o único, a ser ídolo em Real, em Barcelona. O cara era craque. O cara foi treinador também. Eu estou falando de Evaristo de Macedo. Foi um cara que nasceu ali no futebol, né, nos anos 50. Ele jogou, ele foi revelado pelo Madureira, jogou no Flamengo, foi para a Espanha, jogou no Barça de 57 a 62, jogou no Real de 62 a 65, era atacante veloz, a técnica refinada, finalização precisa. O Evaristo de Macedo, acho que nesse século, né, nos últimos anos, ele ficou muito famoso ali pelas histórias dos ex-jogadores, atletas que passaram, que foram treinados, comandados por ele. Ficou muito famoso pela todo cara que jogou comandado pelo Evaristo de Macedo, quanto que ele era muito engraçado, né? Ele é muito famoso nas resenhas do futebol, né? O seu jeito de ser, as histórias, enfim. Mas o Evaristo de Macedo tem um currículo invejável, tem uma história muito, muito linda, muito rica e quase que, né, um dos jogadores, aí, o ex-jogadores, tem histórias únicas no futebol. O cara passou pela seleção, ele foi técnico da seleção na Copa do Mundo de 86, ele treinou o Flamengo, o Vasco, o Bahia, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Sport Internacional, Al Ahly da Arábia Saudita, a gente falando da Arábia Saudita, ganhou um monte de coisa, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou título com o Barcelona, com o Real Madrid, foi campeão brasileiro em 88 pro Bahia. O CT do Bahia tem o nome do Evaristo de Macedo, para você ter uma ideia. Ele foi campeão baiano em 88, um dos poucos brasileiros então a defender Barça e Real. O Evaristo de Macedo, ele conheceu pessoalmente o Santiago Bernabéu, que é o cara que dá nome ao estádio do Real Madrid, pra você ter uma ideia. Ele jogou com o Santiago Bernabéu, ele conheceu o Santiago Bernabéu. E se você não conhece esse cara, tá aqui. Ele foi o convidado aí do episódio 682 do Charla Podcast, que é um podcast só de futebol lá do Rio, né? Comandado pelo Beto Júnior, pelo Cantarelli, que é um fenômeno narrador de rádio. E esse aqui é o Evaristo de Macedo. Tem ali os outros rapazes também, né, que ajudam a fazer o podcast lá. E ele, se não bastasse tudo isso aqui que eu falei, para homenageá-lo, sobretudo em vida, o Charla nomeou o estúdio do Charla com o nome de Evaristo de Macedo. E tá aqui a foto, o registro do Evaristo recebendo a placa, posando com a placa que dá nome agora ao estúdio onde é gravado o Charla. Evaristo de Macedo, então, essa lenda do futebol, não só após a aposentadoria, né, mas principalmente pelo jogador que foi, pelo
pelo treinador que foi, né? Campeoníssimo, ídolo em Real e Barça, um cara que dá o nome ao CT, né? O Centro de Treinamento do Bahia. Enfim, achei muito válido, muito relevante trazer essa notícia, esse fato aqui no nosso Correio Esportivo. Fica a nossa homenagem também, o nosso cumprimento ao Evaristo de Macedo, grande ídolo do futebol brasileiro. E pra gente encerrar esse programa, vamos falar do Brasileirão. Brasileirão que vai para sua segunda rodada, começou muito bem, começou quente, né? Na primeira rodada já o meu time, Botafogo, meteu 4 no Cruzeiro, já começou o campeonato na liderança, mas vamos ver se isso vai se manter, se não vai, né? Campeonato brasileiro muito, muito acirrado, muito concorrido, né? É um campeonato onde o último ganha do primeiro fora de casa, ou o primeiro tropeça e time que tá brigando ganha para quem time que tá indo para Libertadores, enfim. Campeonato maravilhoso, para mim o melhor campeonato do mundo. E o Brasileirão, que começou então há pouco aí, vai para sua segunda rodada com jogos hoje, quarta-feira e amanhã, e a gente vai falar desses jogos no próximo Correio, com certeza na segunda-feira. Hoje então, dia 4, 19 horas, daqui a pouco, mais tarde à noite, Flamengo e Inter no Maracanã. Bragantino e Atlético Mineiro também às 19 horas, lá em Bragança Paulista. Santos e São Paulo às 20 horas na Vila. Os dois que acabaram de se enfrentar pelo Paulista com vitória do São Paulo, agora vão se enfrentar de novo, né? Os dois jogaram sábado, inclusive. Sábado passado agora pelo Paulista, vão se enfrentar de novo agora pelo Brasileiro. Remo e Mirassol também hoje às 20 horas lá no Mangueirão, em Belém. Grêmio e Botafogo. Jogo aí, então, do Botafogo tentando manter a sua liderança. E a Chape, se eu não me engano, está em segundo. Certamente vai secar muito o Botafogo. Vai tentar vencer amanhã para assumir a liderança, né? Os que estão, mas saíram ali na disparada, no coladinho ali, primeiro, segundo, terceiro, obviamente vão tentar vencer e secar os que estão na frente para pegar a liderança. Grêmio e Botafogo, então, hoje às 21h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Palmeiras e Vitória, hoje às 21h30 também, lá na Arena Barueri, não vai ser no Allianz Parque. Amanhã, Bahia e Fluminense às 19 horas na Arena Fonte Nova. O Vasco recebe a Chape, então, né, Chapecoense, 8 da noite em São Januário. E o Cruzeiro recebe o Coritiba amanhã, 21h30, no Mineirão. Esses são, então, os jogos da segunda rodada do Brasileirão 2026. Esse foi o Correio Esportivo, mais curtinho, mas com muito assunto bom para você. Gravado então nessa quarta-feira, você está assistindo aí a partir de sexta, né, o seu final de semana. Antes de encerrar, trago aqui já um pouco mais de spoiler do que vem semana que vem. Já na semana que vem? O primeiro deles na semana que vem, na outra sexta-feira, né? Sexta de carnaval. Vamos ter episódios aqui que já foram gravados, nossos primeiros episódios com convidado. Eu entrevistei aqui um árbitro de futsal, acho que eu não vou falar ainda o nome dele, e conversei também com outro cara muito importante do esporte aqui de Laranjeiras. Você vai estar acompanhando um no dia 13 de fevereiro, o outro no dia 20 de fevereiro. Então, semana que vem, vamos ter episódios diferentes, episódios com convidados, pela primeira vez aqui no Correio. Eu te vejo na segunda-feira com mais esporte, mais futebol. Aqui, ó, cartão amarelo, cartão vermelho, a bola, a bandeira, decoração, diferente. Cada episódio uma decoração. Eu te vejo segunda, então, com mais uma edição do programa. Bom final de semana para você, já que você está assistindo a partir de sexta. Fiquem com Deus, até segunda. Um grande abraço e valeu!